do atual programa de incentivos ao arrendamento. O programa de incentivo Porta 65 está a funcionar há ano e meio, cumpre escrupulosamente o orçamento que tem. O problema é que não há orçamento para todos. O Governo acha que 24 milhões de euros chegam e sobram e diz que não quer deitar dinheiro fora. O mesmo Governo que quer gastar milhares de milhões de euros para construir um novo aeroporto que está longe de convencer muita gente. Fica a promessa do Executivo. Até 2011, o Porta 65 vai chegar a cerca de 25 mil jovens. É uma promessa. O valor médio das rendas subiu 40% nos últimos 6 meses. É a consequência visível da crise no crédito à habitação, mas o crescimento da procura no mercado de arrendamento não mereceu quaisquer medidas de apoio do Executivo. Aliás, no que diz respeito aos que estão em início de vida, a subscrição do incentivo ao arrendamento jovem pelo programa Porta 65 cortou os apoios pela metade. Na prática, o que aconteceu foi que reduzimos o dinheiro disponível em 60% e neste momento, em vez dos 26 mil jovens ajudados, temos apenas 11 mil jovens. Antigamente era o orçamento que se adaptava ao número de pedidos de ajuda, agora o Estado compromete-se a gastar algumas dezenas de milhões de euros por ano, nem mais um cêntimo, independentemente do número de pedidos de auxílio. Até este momento, a dotação orçamental tem até suplantado aquilo que são as necessidades do ponto de vista das candidaturas. Isto é, as candidaturas apresentadas e aprovadas, apesar de serem avaliadas e hierarquizadas, todas elas têm sido apoiadas. De acordo com o Governo, o atual modelo de apoio é mais eficiente e há menos situações de ilegalidade. Há também menos dinheiro para ajudar, já que entre 2005 e 2009 a dotação orçamental do Estado para o apoio ao arrendamento jovem caiu de 56 milhões e meio de euros para perto de 25 milhões. Já o secretário de Estado do Ordenamento do Território diz que em 2011 o Porta 65 vai apoiar tanto jovens como o programa que lhe antecedeu, mesmo que tenha um orçamento mais reduzido. Não faz sentido haver um limite orçamental para estes programas, era o mesmo que existir um limite orçamental ao subsídio de desemprego, não é razoável. Portanto, as regras de acesso devem ser flexibilizadas. Mas os limites existem, limites para o que o Estado dá e limites para o valor máximo das rendas, que muitas vezes não refletem a realidade. Dado o crescimento do mercado de arrendamento, João Ferrão admite rever os limites das rendas num futuro próximo. Iremos ver se os valores que foram definidos se mantêm ou não adequados. Se não forem adequados, nós eventualmente ou naturalmente iremos revê-los. Mas quem arrenda tem ainda de acautelar as estratégias de alguns proprietários. Os valores das rendas que eles estipularam por município vêm de certa forma prejudicar o arrendamento porque eles estipularam o valor e quem está a arrendar um imóvel, o proprietário sabe que pode ir até aquele valor porque naquela zona o Porta 65 cobre por aí. Recentemente, José Sócrates estendeu a mão a quem está a comprar casa e ficou desempregado. Na resposta, os jovens arrendatários lembram a Constituição. Onde está explicitamente escrito que os jovens, a camada jovem, têm de ter acesso privilegiado à habitação. Ou eles percebem que existe um grande número de jovens a tentar procurar ajuda e tentam reestruturar novamente, reformular a porta novamente, a Porta 65, ou então vamos continuar nas próximas candidaturas que já são agora em abril, voltar a ter anos jovens com processos cancelados, bloquearam o acesso, etc. É o retrato de ano e meio de Porta 65 que diz quem a ele recorre fechou mais portas do que aquelas que abriu. Esta semana, o Governo publicitou a descida nos preços de vários medicamentos, como tinha sido anunciado já há 3 anos, aliás, e mostrou-se preocupado com o dinheiro que os portugueses andam a gastar. Em medicamentos, claro. Pois bem, o que José Sócrates esqueceu de dizer é que também há 3 anos prometeu que os portugueses iam passar a poder comprar apenas o número de comprimidos indispensáveis ao tratamento da doença, poupando o dinheiro e evitando o desperdício. Nessa altura, prometeu também que os médicos iam deixar de poder receitar os medicamentos de marca mais caros em vez dos genéricos, mais baratos e de igual qualidade. Passaram 3 anos e as promessas continuam na gaveta, mas agora com uma pequena novidade. O Governo ameaça processar as farmácias que, pasme-se, queiram cumprir a promessa que o Governo não quer cumprir. Vamos adotar um conjunto de medidas destinadas a reduzir os custos desnecessários
que são suportados pelos utentes na compra de medicamentos. Será finalmente implementada a distribuição de medicamentos em unidose. Importa-se repetir? Será finalmente implementada a distribuição de medicamentos em unidose. 3 anos depois, a unidose continua na gaveta. O que José Sócrates prometeu há 3 anos foi que qualquer doente podia chegar à farmácia e, em vez de ser obrigado a levar para casa dezenas de comprimidos, levaria apenas aquele que precisasse. De acordo com um estudo do Ministério da Saúde, o desperdício com as sobras dos medicamentos é superior a 4 euros por embalagem. Uma conclusão que não parece ser suficiente para fazer o governo avançar. Essa, como sabem, tem sido uma das apostas, a unidose deste governo. A unidose é um processo complexo de organizar, nós temos estado a fazer vários estudos sobre isso. Está a dizer que quando a medida foi anunciada não estava suficientemente estudada? Aquilo que eu disse, a medida foi anunciada e depois é preciso de qualquer medida, quando é anunciada, a seguir temos que ver como é que ela se vai aplicar, e isso foi aquilo que tivemos a fazê-lo de uma forma séria, segura, que é aquilo, para garantir que prestamos cuidados de saúde de qualidade. Mas há 3 anos, José Sócrates fez outra promessa. Será generalizada a regra da prescrição por denominação comum internacional do princípio ativo. O que o primeiro-ministro quis dizer foi que os médicos deixariam de ter o poder de receitar os medicamentos de marca mais caros e os doentes passariam a ter o poder de optar pelos genéricos mais baratos. 3 anos depois, a Ministra da Saúde foge à questão. Foi mais uma promessa, não vai avançar até ao final da legislatura com prescrição por si? Eu acabei de dizer que não faço mais nenhum comentário. Muito obrigada. Agora, são as farmácias que avançam com a ideia e explicam porque é que o governo tem mantido a promessa na gaveta. A prescrição por DCI, como é sabido, é uma medida que a indústria farmacêutica rejeita e essa posição tem-se sobreposto, quanto a nós, ao interesse comum, ao interesse dos doentes.